Muito prazer, meu nome é Gabriel, criador do Clube Pentagon of Strength. Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês um conteúdo exclusivo sobre como eu consegui alcançar o meu supino de 110 kg. Eu postei recentemente no meu Instagram, caso você não viu, vai estar rodando aqui, mas você pode dar uma olhada também no link aqui embaixo, direto no Instagram. Junto com isso eu recebi algumas perguntas que eu vou responder nesse vídeo aqui agora de como eu consegui alcançar essa marca. E o que é mais impressionante pra mim é que eu tô usando uma pegada que não é a minha mais forte e a barra subiu extremamente rápido. Então como que eu consegui de fato alcançar isso? E foi consequente de algumas mudanças que eu fiz no meu treinamento. Sim, eu ainda treino no método conjugado, faço o dia de esforço máximo, faço o dia de esforço dinâmico e faço exercícios acessórios. Mas o que eu mudei dentro desse próprio layout, dentro dessa própria tabela, vamos dizer assim, que me permitiu alcançar um recorde tão grande e com tanta facilidade, tá? Eu vou falar pra vocês alguns pontos aqui nesse vídeo. E o primeiro deles é algo que pra mim é de grande surpresa, o quanto isso afetou, porque nunca vi ninguém falando sobre isso, de como faz diferença, tá? Que foi corrigir assimetrias musculares. É algo que se fala muito aí pro pessoal do bodybuilding, pessoal da estética, mas na força, cara, tem uma diferença que você não consegue medir, porque é algo que o nosso corpo tá tão acostumado e que o nosso corpo sabe se virar com tão bem que a gente não vê a diferença que isso faz, tá? O que aconteceu? No meu caso, o meu braço esquerdo, como ele não é dominante, ele era um pouquinho mais fraco e um pouquinho menor do que meu braço direito. Acontece que com o passar do tempo, essa diferença, à medida que eu ficava mais forte, acabou aumentando, tá? E aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Então, nos últimos 2 meses, eu tenho focado em corrigir a simetria muscular, de forma a trazer o meu braço esquerdo e deixá-lo mais forte. Como que eu fiz isso aí que vem a parte interessante? Não mudei nada tão grande no treino, tá? O único cuidado que eu tive foi, se eu tô fazendo um exercício de empurrada, especificamente, ou se eu tô fazendo algum exercício de isolamento de braço, eu sempre fazia uma série a mais com o meu braço mais fraco. É bobo? É. Mas se você fazer isso todo o treino, durante 1-2 meses, você vai conseguir uma diferença que você não imaginava. Qual que é o único parâmetro que eu utilizei para poder fazer isso? A questão é a seguinte, se eu tinha planejado para aquele dia fazer 4 séries, eu faria 3 com os 2 braços ou 3 isolamentos separado com o braço direito e esquerdo, e na última eu só faria o esquerdo. Se forem 4 séries que eu pensei em fazer bilateral, ou seja, por exemplo, um supino, eu faria a última só de um lado. E aí, aplicando isso no treinamento, foi algo muito simples. Por exemplo, o meu aquecimento, eu faço o supino com halter unilateral 4 vezes. Então, na verdade, eu só fiz 3 vezes dos 2 lados e a 4ª vez só com o lado mais fraco. Depois, por exemplo, no final do treino, eu estava fazendo exercício de tríceps, a mesma coisa. Faria 3 vezes com os 2 e a última vez só com um lado. O cuidado que eu tive foi, eu sempre fazia séries difíceis, tá? Que chegassem próxima à falha. E aí, eu deixaria para falhar apenas no braço esquerdo. Por que isso funciona tão bem quando você utiliza o seu membro mais fraco? Porque quando a gente está falando em questões relacionadas à falha, a gente trabalha o músculo até não aguentar mais. Só que o músculo que geralmente está mais fraco, ele vai aguentar menos. Então você vai falhar antes. Então aquilo que a gente percebe como falha, na verdade, seria a falha do elo mais fraco. Então eu estou manipulando o quanto eu me sinto cansado com aquele exercício. Eu fiz uma sessão de tríceps que eu percebi que é difícil, tá? O meu braço direito foi desafiado até certo ponto. Eu trazendo outra série e indo o máximo que eu consigo nela, o meu braço esquerdo fica ainda mais desafiado e tem que recuperar ainda mais que o direito. Sem deixar de trabalhar os dois, você consegue corrigir a simetria com o passar do tempo, tá? Algo muito simples que dá pra você aplicar, principalmente se você for academia, dá pra você fazer com mais facilidade do que aqui na home gym, porque aí você faz, por exemplo, o seu supino, você sai da barra livre e vai numa máquina e faz só o seu lado mais fraco, tá? E aí dá pra você corrigir. Se você fizer isso, exatamente, não precisa ser todo o exercício, mas pelo menos uns 2 exercícios de bíceps, de tríceps. No meu caso, como eu achei que isso também estava transferindo pro meu próprio supino, tá? Então eu também fazia série de halter só com um lado, mas aí fica a questão da própria escolha. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre a correção de assimetrias. É um vídeo antigo, então a qualidade não é das melhores, mas a informação tá lá. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. O segundo lugar foi algo que eu consegui graças ao Dave Tate, nome que eu menciono muito aqui no canal, um treinador muito famoso lá fora. O que eu aprendi com ele? Eu aprendi a diferença entre um exercício acessório e um exercício suplementar. O exercício suplementar é acessório? Sim, mas ele tem um foco específico e vai ser tratado de forma um pouquinho diferente. O exercício suplementar, ele é um exercício que vai te ajudar no seu movimento e não no seu grupo muscular. Como assim? Se eu tô falando de supino, o exercício suplementar é um exercício que vai me ajudar a ficar melhor em uma empurrada horizontal. Enquanto o exercício acessório provavelmente vai tratar do meu tríceps, vai tratar do meu ombro, vai tratar das minhas costas superior, do meu latíssimo. Você aplicar isso no treinamento tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque se você treina só o exercício principal, pesadão, repetição máxima, e pula pro acessório, você acaba desacostumando, entre aspas, a utilizar cargas pesadas. Então, você focando, olha, o primeiro exercício após o principal vai ser um suplementar,
Eu já saí do supino repetição máxima, mudei a variação, tá? Então se, por exemplo, naquele dia eu fiz com elástico, eu posso fazer de suplementar o quê? Uma pegada curta, pesado. Quantas séries de repetições? Como eu sempre falo aqui no canal, eu não sei te dizer isso, depende do seu treinamento, depende da sua recuperação, depende de quão avançado você tá. No meu caso, eu costumava fazer entre 3 séries de 3 a 5 repetições. Pouca coisa e bem pesado. Por quê? Porque eu quero ficar melhor naquela amplitude de movimento, naquele movimento, e ainda assim tô pensando em ponto fraco. Sempre, nunca deixo de pensar em ponto fraco, mas qual a especificidade? Eu parei um dia e sentei para pensar qual movimento eu faço que vai fortalecer o meu movimento principal. Prestando atenção na palavra-chave movimento. Então, se é um supino, vai ser outro tipo de supino. Então, pegada curta ou pegada larga Larsen, sem o pé no chão pausado, ou supino levemente inclinado, pegada curta, e fiz a minha listinha, tá? E colocando esse exercício após o meu exercício principal, eu vi que eu fiquei com uma facilidade muito grande de lidar com cargas pesadas no supino especificamente. Você pode usar isso para o agachamento também. Então você está pensando em agachamento pausado, agachamento, sei lá, Zercher, ou a variação de barra diferente que você usa. Se você agacha alta, pode usar baixa. Se você agacha baixa, pode usar alta. Se você está falando do terra, pode usar o stiff, pode usar o romeno, tá? Essa é a ideia do que a gente está querendo trazer aqui. Se você tem dúvidas sobre exercício suplementar, eu vou recomendar que você dê uma olhada no vídeo original do David Tate. Eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Referências, que eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, só que está em inglês. Se você não tem aquele conhecimento do inglês para entender direto a palestra, eu fiz um post no meu site, cujo link, adivinha, também vai estar aqui na descrição, chamado Pentagon of Strength. Strength que você escreve com NGTH, tá bom? .com, e você pode dar uma lida lá sobre exercícios suplementares. Essa foi uma estratégia que eu também utilizei para aumentar o meu supino. E o meu terceiro ponto é algo que eu já mencionei aqui algumas vezes, que está relacionado à forma, tá? Porque nada adianta se você não sabe supinar, tá? A gente tem um tanto de músculo no corpo. Quanto mais você utilizar durante a realização do exercício, mais carga você vai mover. Quais foram as duas mudanças que eu fiz? Eu aprendi a utilizar o meu tríceps e eu aprendi a utilizar as minhas costas, porque eu estava supinando como se eu não tivesse tríceps e costas, e isso é um erro muito comum, galera. Só que como esse é um assunto muito extenso, eu tenho um vídeo falando só sobre a utilização do tríceps, tá? Resumindo, qual que é a diferença? Ao invés de eu fazer um exercício, tirar a barra, descer e empurrar ela para cima em direção ao meu ombro, eu tiro a barra, desço, empurro ela para frente, flexionando o meu tríceps e diminuindo a quantidade de flexão de ombro que eu faço, tá? Eu estou diminuindo esse movimento e estou aumentando o que? Esse movimento de tríceps. Logo, eu fortaleci o meu tríceps, utilizei mais o meu tríceps no exercício, o exercício aumentou. É mágica. Qual que foi a segunda coisa? Eu aprendi a supinar como alguém que tem costas. Aprendi a utilizar costas no exercício. Isso também mudou muito. Cara, eu não faço ideia de como você utilizar as costas no supino. Em poucas palavras, qual que é a ideia? Você vai estar utilizando 3 pontos. Costa superior, o que você vai fazer? Você vai contrair a escápula e fazer uma plataforma estável. Segundo ponto, como que eu utilizo o latíssimo? O latíssimo vai controlar aonde a barra está descendo, tá? Por quê? Porque para eu descer a barra e empurrar em linha reta, eu tenho que contrair as costas, porque se eu não contrair as costas, eu perco o controle da barra. Terceiro lugar, você tem que saber utilizar a lombar. Como? Podia deixar isso para outro vídeo, hein? Como? Esse, na verdade, eu já sabia um pouquinho, tá? Eu só tive que melhorar, que é através da utilização do leg drive. A lombar, ela tem um papel essencial de transferir a força que está sendo aplicada através da estabilização dos seus membros inferiores para os membros superiores, porque o supino é um exercício de corpo inteiro. Se você tira a perna do chão, você faz menos carga, porque você está mais instável, você não está fazendo transferência de força, tá? Lei da ação e reação. Então, você saber utilizar a lombar através da contração de glúteo é a diferença entre você estar estável e você estar instável, tá? Então, esses 3 pontos, carga que antes ficava pesada, fica leve, porque você está utilizando muito mais o músculo que o seu corpo estava utilizando anteriormente, tá? Você tem uma capacidade, um potencial de mover muito mais carga do que anteriormente, beleza? E essas mudanças foram absurdas no que diz respeito à minha performance nesse exercício. Então, esse é o vídeo que eu vim trazer hoje, espero que você tenha gostado. Ele foi um pouquinho extenso porque eu mencionei vários assuntos diferentes e como que eles se juntaram no meu treinamento para poder fazer essa diferença do exercício. Então, se você tem uma dúvida em algo específico, deixa aqui nos comentários que talvez vire até assunto para um vídeo dedicado, tá? Esse feedback seria muito legal. Por favor, deixa um like também. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo exclusivo. Não deixe de dar uma olhada no meu site Pentagon of Strength, Strength que você escreve com NGTH, e também no Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E se você assistiu até aqui, muito obrigado.